as contraindicações e complicações, principalmente do LASIK e do PRK. Assim, contraindicação, a gente sabe ceratocone, a gente falou de altas ametropias que excedam PTA. Tem alguma outra contraindicação, assim, que salta aos olhos? Ou basicamente essas mesmo? E as complicações, assim, a gente já falou de raise, mas que se falasse um pouco das complicações de flap, né, que agora diminuíram muito com o fento, né, mas antes quando tinha o micocerato não tinha, e também fala daquelas ceratites, né, no lamelar difusa, rapidamente, só pra gente encerrar realmente. Então, primeira coisa, a triagem, a primeira coisa é a expectativa, tá? Então, o paciente que às vezes tem uma expectativa errada da cirurgia. Então, o paciente é amblíope de olho, ele acha que vai melhorar. O paciente é 20/20 e acha que ele tem que chegar a 20/15, que se sobrar meio grau de miopia é inaceitável, que ele não consegue ver que a cirurgia tem riscos, às vezes já não é um bom candidato. Tem que conversar bem com ele e ele entender e aceitar que a cirurgia, que eu falo, tem um trabalho bem interessante da Cynthia Roberts, que é uma pessoa que estuda muito biomecânica de córnea, que ela fala, né, a córnea não é um pedaço de plástico, né, então a gente não vai aplicar um laser no plástico, que é um tecido vivo, que pode ter uma cicatrização diferente de uma pessoa para outra, e por isso que às vezes o grau não sai do jeito que a gente programou. A questão de idade, então, se a gente vai selecionar um paciente, idade é um fator de risco muito importante, que eu levo muito em consideração. É muito diferente operar um paciente com 20 anos de operar um paciente com 30 anos, tá? Então, a córnea, biomecanicamente, tende a ficar mais rígida com o passar dos anos. O risco da topografia estar se alterando é muito menor perto dos 30 anos, tá? Então, a gente considera a topografia e espessura de córnea. Então, não existe um número mágico para a espessura de córnea, mas a gente pensar que normalmente na população a espessura média aí é de 530, 540 micras, a gente coloca 2 desvios padrão para cima, 2 desvios padrão para baixo, a gente vai ter que 470, 480 micras é uma córnea fina e que para baixo disso pode até ser normal, mas é um evento raro na população. Então, aquele paciente que tem 450 micras de córnea, ele pode até ter uma topografia normal, mas tem que tomar cuidado que ele tem uma córnea já muito fora do que a gente encontra na média das pessoas. Quanto a gente vai tratar, né? Então, obviamente, quanto mais alto o grau, maior o risco daquela cirurgia, tá? Então, tratar 1,5 grau de miopia não é igual a tratar 11, e isso aí tem que ser levado na equação. E, obviamente, o principal fator de risco que a gente tem hoje é a topografia, tá? Então, a gente fala muito de tomografia, mapa epitelial, estudo biomecânico, e no final, o exame principal hoje que a gente acaba usando é a topografia da parte anterior da córnea. Então, é ali que a gente vai tentar achar os principais erros. E como o professor Samir aí, que foi meu mentor lá na HC, sempre falava, a gente vai montando uma equação e vai ponderando o risco. Então, acho que cirurgia refrativa é muito o quanto o cirurgião e o paciente querem considerar suportável aquele risco, né? Então, tem gente que fala, olha, o risco para mim tem que ser praticamente zero, então tem que estar tudo bem redondinho. Outros vão falar, olha, não, se tiver uma coisinha, uma bandeirinha amarelinha aqui, mas o resto estiver bom, para mim tá bom, e para o paciente topar vai bem. Aí você vai correr o risco maior, acho que todo mundo plano ciente, tudo bem. O que não pode realmente passar aqueles limites clássicos da cirurgia, aí realmente já não tem cabimento. Complicações, né? Então, a gente vai ter desde complicações leves, né? Que é o muito mais comum, é o frequente do dia a dia. Então, o que é uma complicação em cirurgia refrativa? Olho seco, tá? É de longe a complicação mais comum. É muito comum os pacientes queixarem de olho seco nos primeiros meses e alguns pacientes queixam ao longo do tempo. Então, minha esposa mesmo fez LASIK e ela queixa 15 anos depois que o olho tá seco. Aí que fala, poxa, no inverno agora tem que ficar usando lubrificante. Se você perguntar para ela se ela operava, ela vai falar que é a melhor coisa que ela fez na vida, tá? Então, falar de complicações não significa dizer que o paciente não vai operar mais, tá? É simplesmente alertar do que pode acontecer. Hipocorreção, tá? Isso a gente sempre está sujeito, né, a sobrar um pouquinho de grau, ou às vezes passar um pouquinho do ponto, a gente corrigir mais do que a gente gostaria, o paciente tem que estar ciente, a gente não busca o zero, a gente tem que evitar para o paciente falar, olha, a gente vai zerar teu grau, a gente vai te deixar independente do óculos, você vai enxergar tão bem igual você está com o teu óculos hoje. E se às vezes sobrar um pouquinho de miopia, se você tiver 20/20, a gente às vezes não precisa tratar, tá? Então pode sobrar um pouquinho de grau. Outra complicação muito comum é a regressão, né, o grau voltar, tá? Então a gente vê em 5% dos pacientes, às vezes o grau volta um pouquinho. Complicações mais graves é aquilo que a gente tem medo, que a gente gasta mais tempo conversando com o paciente, né? Então você falou, pensando no LASIK, que a gente tem de complicação no começo, a gente olha o paciente no dia seguinte, principalmente para ver se o flap está bem posicionado, então estrias e dobras do flap. Tem estria e dobra, o paciente está com a visão um pouco embaçada no dia seguinte, tem que retratar na hora, tá? Não vai sumir sozinho, não adianta ficar olhando. A gente dá aquela, você coçou teu olho, né? Você dormiu em cima do teu olho ontem. Joga a copia para o paciente, mas tem que voltar ao centro cirúrgico e alisar aquele flap de novo.
DLK que você comentou, então DLK, para quem não conhece, é ceratite lamelar difusa, é um processo inflamatório estéril, tá? Não é infeccioso, que acontece aí nos primeiros dias da cirurgia, de 3 a 5 dias, e por isso que a gente tem que acompanhar o paciente que faz LASIK de perto, tá? Então, normalmente começa na periferia, mais na borda do flap, e conforme vai passando, e a evolução é muito rápida de um dia para o outro, aquele processo inflamatório vai chegando no centro da visão, e o paciente vai queixando de embaçamento visual, e aí, no começo, a gente trata com corticoide, tá? Corticoide em altas doses, de hora em hora, em gotas, né? Pode até associar via oral em alguns casos, ou não, já levanta o flap e lava, e aí é como se realmente tirar o problema com a mão. Você tira aquele processo inflamatório, aquelas células inflamatórias, células brancas, com irrigação com BSS, e no dia seguinte o paciente está bem também. Crescimento epitelial é outra complicação aí a relativamente curto prazo, então às vezes fica uma fístula na margem do flap, e as células epiteliais, em vez de crescerem por cima do flap, entram embaixo do flap, ficam parecendo ilhas esbranquiçadas. Se ficar na margem do flap, 1 a 2 milímetros da margem do flap, a gente pode só acompanhar, aquele paciente não vai ter queixa de visão, parando por ali, segue a cirurgia só observando. Se começar a adentrar mais para o centro da visão, às vezes gera um astigmatismo regular, você tem que levantar aquele flap, raspar bem aquelas células epiteliais, tanto da face posterior do flap quanto do estroma, e reposicionar aquele flap. E o duro do crescimento epitelial é que muitas vezes a gente faz tudo isso e ele volta a crescer. Aí você tem que tirar de novo, às vezes colocar cola de fibrina em volta, ou colocar lente de contato, em últimos casos, suturar o flap. E pensando mais tardiamente aí, né, pensando no LASIK, é a ectasia, tá? Então, a ectasia de córnea, todo paciente tem risco, e eu sempre falo para todos os pacientes, paciente jovem que opera, enxerga bem, nunca mais volta no oftalmologista. Então, eu sempre falo para os pacientes, olha, tem que acompanhar uma vez por ano, principalmente nos primeiros 2, 3 anos, vem aqui, vê a visão, a gente faz uma topografia de controle para estar seguindo esse paciente. Isso é uma coisa que eu acho, assim, engraçada, interessante, que às vezes acontece pacientes chegarem referenciados, né, com ectasia pós-LASIK, e os pacientes, eles não têm nem ideia que o que eles têm está relacionado à cirurgia. Eles chegam, eu operei, minha visão era boa, tal, e daí, sei lá, 3 anos atrás eu desenvolvi ceratocone. E ninguém nunca explicou para eles, né, que teve uma relação, que teve alguma coisa assim, e parece que as pessoas meio deixam passar desse jeito de propósito. Aqui o cirurgião às vezes não quer assumir que teve uma complicação, né? Nas primeiras tendências, qualquer complicação é sempre negar, né? A gente olha um DLK e fala, não deve ser DLK isso aqui, acho que e aí vai no dia seguinte, já tá tudo tomado ali, né? Então, que nem ceratite infecciosa, que é outra complicação que eu não comentei, né? Tem que ser agressivo, né? Tem que levantar a colicultura, entrar com antibiótico, no LASIK, se precisar, a gente amputa o flap mesmo, não tem jeito, não é nem o final do mundo, mas tem que detectar precoce, assumir que está acontecendo um problema e tratar. E hoje mesmo no consultório eu peguei um paciente que era assim, né, também, eu operei em 2015, minha visão ficou boa até 2018 começou a operar, eu resolvi ceratocone. É uma ectasia pós-cirurgia refrativa, né, e ele tinha mesmo, era leve ainda, e ele falou que o médico que ele foi lá várias vezes nunca comentou nada, quando ele foi em outro oftalmologista comentou que podia estar relacionado com a cirurgia, né, então a gente tenta meio tampar o sol ali, por isso que é importante você comentar, tá? Então, e esse paciente que eu vi justamente hoje, ele tinha um exame pré-operatório normal. Eu falei pra ele, esse exame pré-operatório é maravilhoso, se eu tivesse vindo aqui, provavelmente não sei como é que foi feita a cirurgia, mas teria indicado também. Ele tinha lá 1,75 de miopia, uma tomografia de córnea totalmente normal, e ele tinha tomografia ano a ano, assim, acompanhando depois. Então, é uma complicação bem rara, mas que pode acontecer. A triagem hoje tem cada vez melhorado mais, o paciente tem que estar ciente que ele tem que estar acompanhando, até porque a gente já tem o que fazer, né? Se começar a ectasiar hoje, a gente tem diversos tratamentos para melhorar, para evitar pelo menos a pior e às vezes melhorar a visão dele. Indo para o PRK, né, a gente tem aí a mesma coisa também, hipercorreção, pode ter infecção no pós-operatório, principalmente que a gente está tirando o epitélio, o paciente vai com a lente de contato. Eu sempre oriento o paciente também, eu preciso é usuário de lente de contato, cai a lente de contato no chão, ele pega e coloca no olho de novo. Você fala, olha, se caiu, você não vai mexer nessa lente, você deixa ela lá, me liga para o consultório, coloca outra lente e manipular o menos possível essa lente de contato no olho, tá desepitelizada da córnea. Mas a principal complicação do PRK aí, além de dor, que é muito comum, né, nos primeiros 2 dias o paciente tem dor, tem a questão da estabilidade refracional do primeiro mês aí, então também é uma coisa a ser bem conversada, é uma complicação que faz parte da cirurgia, né, que nem o LASIK de folho seco, o PRK vai demorar para recuperar a visão.